tua voz. Se eu penso, Pai, e estou cansado, me des minha força. Quando penso que não sou capaz, Deus és capaz por mim. Decidi que não vou desistir, pois não desistes de mim, tu não desistes de mim. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. O eco é meu ser. As tuas promessas em todo o tempo não deixo de ouvir. O que começas não cessará de se cumprir em mim. Quando penso que não sou capaz, Deus és capaz por mim. Decidi que não vou desistir, pois não desistes de mim, tu não desistes de mim. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. O eco é meu ser. Penso que não sou capaz, Deus és capaz por mim. Decidi que não vou desistir, pois não desistes de mim, tu não desistes de mim. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma, minha alma. Não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. Teu amor me encontrou, não me deixou. Um eco em minha alma que não parou. Um eco em meu ser. Prezados irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Gostaria de, nesta noite, partilhar convosco acerca de alguns exemplos da vida de Naamã. E gostaria de ler convosco o capítulo 5 de 2 de Reis, na versão O Livro. Aqueles que desejarem acompanhar-me usando esta versão, ou mesmo uma versão diferente, queremos ler todo este capítulo e ver vários exemplos da vida, da história deste general Naamã. É uma história bastante conhecida, alguns de nós, desde bem pequenos, temos aprendido esta história mesmo na escola dominical, aqueles que tiveram essa maravilhosa oportunidade. A Escritura diz assim, 2 de Reis, capítulo 5, a começar no versículo 1, diz que o rei de Aram tinha uma grande admiração por Naamã, chefe do seu exército, porque através de Naamã o Senhor tinha dado muitas e gloriosas vitórias aos exércitos arameus. Quando estamos a falar de Aram, quando estamos a falar dos arameus, estamos a falar da Síria, como outras traduções referem. E este texto claramente nos conta a história da cura da lepra de Naamã e traz-nos ensinamentos sobre humildade e sobre obediência
à palavra de Deus e àquilo que Deus diz para que nós possamos obedecer. Naamã, apesar de ser um estrangeiro, um gentio, sem conhecimento do Deus de Israel, ele acreditou numa pequena, mas poderosa palavra que lhe foi dada por uma jovem escrava na sua própria casa, uma escrava judia. E a Bíblia ensina-nos que tudo é possível àquele que crê. E é necessário não só acreditar, mas crer. E crer até ao fim. Perseverar. E não podemos desistir, não podemos nem devemos deixar de perseverar. É importante manter a nossa fé, manter a expectativa, manter a nossa confiança em Deus. Não numa obediência parcial, mas numa obediência total, plena, àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, nós vamos observar alguns destaques da vida deste personagem e nesta leitura que já iniciamos, podemos ver algumas coisas relacionadas com a cultura, com a sua fé ou a expectativa que este homem tinha ao ir ter com o rei de Israel. E a verdade é que muitas lições acerca da sua cura, e nós conhecemos o final da história, sabemos que é uma história que acaba bem, mas ele precisava dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e naturalmente que podem representar muitas coisas, mas depois do reino de Salomão, e trazendo um bocadinho de contexto histórico, os israelitas e a Síria, eles, após a divisão do reino, nomeadamente o reino de Israel, o reino do norte, constituído por aquelas 10 tribos, e o reino do sul, constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim, a Síria, que estava localizada acima do reino de Israel, ou do reino do norte, pagou tributos ao rei Davi, no tempo do rei Davi, de todo o seu reinado. Porém, com a morte de Davi, os sírios reconquistaram a sua independência, e o reino de Israel e os sírios, algumas vezes, que também são chamados arameus, eles estiveram envolvidos em muitas guerras pelo controle, especialmente, das rotas comerciais que eram tão importantes àquela época. E por cerca de 150 anos, os arameus e os israelitas, os sírios e os israelitas, eles viveram num conflito aberto e latente para poderem ter este controle por estas rotas. Damasco tinha a intenção de aumentar os seus negócios e o seu potencial, mas Israel controlava todas as grandes rotas dos países ao sul do Egito e da Arábia. E neste contexto de interesses comerciais de ambos os exércitos, tanto de Israel quanto o exército sírio, estavam constantemente envolvidos em batalhas pelo controle, pela hegemonia sobre tais caminhos e onde as caravanas e os mercadores eles passavam. Surge-nos uma grande pergunta, já parcialmente respondida pelo primeiro versículo que nós lemos. Quem era Naamã? Naamã, o arameu, foi general do exército sírio, e ele, em 2 de Reis, capítulo 5, verso 1, é apresentado acerca de, ou com várias qualidades de personalidade, de honra, da sua habilidade de combate, e diz-nos que ele era capitão do exército do rei da Síria, que era um homem grande diante do seu senhor, e que ele era uma pessoa de muito respeito. E a razão principal, diz o verso 1, é porque por intermédio dele, Deus tinha dado livramento aos sírios. Deus deu livramento aos inimigos de Israel. E diz que este homem era um herói valoroso, mas havia um senão, a sua lepra. O rei era naquele tempo o comandante supremo, como sabemos, mas normalmente ele colocava à frente do seu exército um general, comandando as suas tropas, comandando todas estas áreas de luta, de conquista, e mesmo com tanto poder e autoridade como general que era, havia alguma coisa muito embaraçoso na vida de Naamã e absolutamente limitativo, constrangedor. Era a sua lepra. E sabemos que os leprosos, eles eram vistos como incapazes, como dignos de pena, e eram mantidos normalmente longe dos aglomerados populacionais.
e não tinham mais contacto nem com a família, nem com a sociedade, a não ser o próprio grupo de leprosos onde ficavam inseridos. Mas Naamã era um guerreiro fascinante, ele era um estratega de guerra e por meio dele os sírios eles tinham recebido vários livramentos. Assim, ele, ainda apesar de leproso, àquela época, ele foi mantido como chefe das tropas. Naamã, na sua necessidade de autoafirmação como líder de um poderoso exército, num tempo em que havia, e chamo a vossa atenção para isto, num tempo em que havia uma aliança de paz entre a Síria e Israel, para naquela ocasião combaterem um inimigo comum que se expandia e que ameaçava ambos, que era a Assíria. Então, eles estavam num tempo amistoso, podemos dizer. Mas a verdade é que a Síria, ela rompeu esse tempo e começou a fazer várias incursões no norte de Israel através de uma tática chamada a razia. E esta razia era alguma coisa que não é exatamente uma guerra em campo aberto de exército contra exército, mas no meio desta razia, desta guerrilha, eles levaram cativa uma jovem israelita. A razia, como dizia, é diferente da guerra, não tinha por objetivo matar, mas apenas saquear e fugir sem sofrer os danos. E a jovem israelita, que foi feita escrava da mulher de Naamã, é um exemplo de fé e de confiança em Deus, mesmo quando se está a sofrer o dano, mesmo quando injustamente estamos a padecer e a ser levados para áreas fora das nossas zonas de conforto, fora do nosso lugar habitual, coisas que ela nunca antes tinha tido necessidade de viver, agora ela tinha novos constrangimentos, novos desafios, ela foi feita escrava. E os escravos eram reduzidos à situação de servidão numa terra estrangeira, eram subjugados, eram objeto de comércio em todo o Oriente Antigo e até eles perdiam a liberdade, a sua identidade e até a vida, porque a vida do escravo estava normalmente nas mãos do seu senhor, era considerado estritamente uma coisa possuída pelo seu dono, que a comprou, que a tomou por direito de conquista, mas a jovem israelita, ensinada nos caminhos do Senhor, ela guardava todas as coisas de Deus no seu coração e tinha a atitude de uma jovem, de uma adolescente de Deus, e não hesitou em lançar uma pequena semente, não hesitou em procurar trazer ajuda para quem até a levou escrava, mas ainda assim ela desejava que o seu Senhor pudesse estar bem, estar de boa saúde, e como nós dizemos, um pequeno grão de mostarda, tão pequenino, e enquanto ela cuidava dos afazeres domésticos da casa de Naamã, trabalhando para a mulher de Naamã, ela lançou esta pequena semente. As escravas ficavam ao serviço pessoal da dona da casa em que serviam, e diz no versículo 2 e 3, as tropas de Aram tinham invadido certa vez a terra de Israel e entre os cativos levaram uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E diz o verso 3, um dia a menina disse à sua senhora, bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta na Samaria, haveria de curá-lo da lepra. Aquela menina, ela demonstrou expectativa, ela disse à sua senhora, eu gostaria, como eu gostaria de ver bem o seu marido, o meu amo, como eu gostaria de ver bem a pessoa que até me trouxe como escrava, mas a quem eu sirvo, eu gostaria de vê-lo com saúde. E ao ouvir a mensagem da jovem israelita, imediatamente, aquele homem, ele intentou mover-se e direcionar-se em direção a Samaria, capital do reino do norte, e aquela jovem, ela ajudou a construir paz. Nós precisamos ser como esta jovem. Em vez de revolta, de amargura no nosso coração, precisamos ainda semear paz, mesmo quando fomos ostracizados, mesmo quando ainda fomos mal entendidos, mesmo quando fomos levados, puxados para fora
das nossas zonas de conforto, manter a atitude, manter a postura, manter a reverência e uma vida com Deus, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso que esta jovem desejou manter. Diz que Naamã, depois de ouvir sobre isto, ele contou ao rei, verso 4, o que a menina dissera. Sim, vá lá ver esse profeta, disse o rei. Escreverei uma carta para apresentares ao rei de Israel. E diz este texto que Naamã partiu, levando consigo, repare, levando consigo 340 quilos de prata e 6.000 peças de dinheiro em ouro e 10 mudas de roupa. Ele levou muitos presentes. Naamã certamente já teria tentado a cura através de incontáveis rituais dirigidos aos diversos deuses que havia na Síria, especialmente a Rimon, aquele que faz trovejar, uma designação do deus Hadad, também conhecido como Baal, adorado em todo o Oriente Antigo. E com certeza Naamã, ele recorreu a Baal, ele recorreu aos vários deuses que havia na Síria, mas a resposta foi nenhuma. A resposta efetiva não aconteceu, não surgiu, ele não foi curado da sua lepra. Naamã usou pomadas, unguento com mirra, incenso, banhos com ervas e raízes, diversos tipos de receitas dos xamãs sírios, mas nada disso o conseguiu ajudar, nada disso o aliviou, o curou. E por tudo isto, ele apressa-se em conseguir uma carta de recomendação do seu rei para o rei de Israel, e ainda que tais cartas fossem relativamente comuns no Antigo Oriente, as frequentes razias que a Síria fazia contra Israel e estas investidas do rei Ben-Hadad da Síria contra o norte de Israel não ajudavam, não eram favoráveis, fizeram com que o rei de Israel inclusive suspeitasse que era um disfarce de Naamã para mais um ataque. E apesar de todos estes presentes, diz que ele chega ao rei de Israel, verso 6, e diz que a carta para o rei de Israel dizia assim: o homem que é portador desta carta é meu súbdito Naamã, o que eu pretendo é que trates da sua cura da lepra. E quando o rei de Israel leu a missiva, rasgou a roupa que trazia vestida e disse: este homem manda-me um leproso para que eu o cure. Sou eu Deus para poder dar vida ou matar? Ele está a arranjar uma desculpa para nos invadir novamente, para nos invadir de novo. Contudo, o profeta Eliseu, guiado por Deus, ele vai pedir ao rei que conceda um salvo-conduto diplomático que Naamã necessitava, e sabiamente Eliseu era conhecedor que a paz não podia ser mantida através das espadas, através dos carros de combate. Diz o texto sagrado no versículo 8, quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma mensagem: por que é que estás tão preocupado? Manda Naamã vir ter comigo e ele ficará a saber que há um verdadeiro homem de Deus aqui na terra de Israel. E Naamã chegou com os seus carros e cavalos à frente da casa de Eliseu. E este enviou-lhe um mensageiro a dizer-lhe para ele se ir lavar 7 vezes no Rio Jordão e que ficaria sarado de qualquer vestígio de lepra. Não era esta a expectativa de Naamã? Não era aquilo que Naamã tinha em mente, e Naamã, que tinha viajado aproximadamente cerca de 150 quilómetros, desde Damasco até Dotã, ele, depois de tanto esforço, esperava que Eliseu fizesse algum tipo de ritual religioso, que o recebesse com pompa e circunstância, algum tipo de oração forte, quem sabe algum passo espiritual que o purificasse da sua lepra. Mas o verso 10 diz que lhe enviou um mensageiro, simplesmente dizer
para que ele se lavasse, se mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e que a sua carne ficaria curada e ele ficaria purificado. Naamã esperava ter que fazer alguma coisa complicada. Naamã esperava ter que dar aqueles presentes que tinha trazido da sua terra. E ele pensava e tinha a expectativa de seguir alguma prescrição difícil. Entretanto, ele sai da casa de Eliseu apenas com um desafio para uma palavra de obediência. Tão simples. O desafio para uma palavra de obediência. Bastava tão somente a obediência à palavra de Deus. Era preciso humildemente quebrantamento de toda a altivez da sua posição, grande general. Ele precisava de humildade, ele precisava de quebrantamento, um homem acostumado a dar ordens, a ser reconhecido, a ser elogiado, a ser recebido sempre, com toda a pompa e toda a circunstância, a comandar exércitos numerosos. Iria submeter-se ele a 7 mergulhos no Rio Jordão. Um homem que não lhe aparece, que apenas manda recado. E diz o texto bíblico que ele se indignou e que estava a começar a voltar para casa e a dizer consigo mesmo que não fazia sentido nada daquilo. Diz o verso 11. No entanto, muito irritado, Naamã resolveu ir-se embora. Vejam bem, disse ele, sempre pensei que pelo menos viria falar comigo, colocaria a mão sobre as partes leprosas, invocaria o nome do Senhor seu Deus e eu ficaria curado. Esta era a expectativa de Naamã. E mergulhar 7 vezes no Rio Jordão não só era alguma coisa estranha para ele, como a uma avaliação humana, normal, o Jordão não tinha a categoria do rio Abana e do rio Farpar lá na sua terra, que tinham águas que eram consideradas medicinais, mergulho por mergulho. Porquê ali? Porque ali era o lugar da obediência àquilo que Deus tinha dito. Esta é a grande diferença, este é o grande princípio. E o grande pressuposto é nós podermos obedecer àquilo que Deus diz, ao desafio da parte de Deus. Bastava somente esta obediência e estes 7 mergulhos no Rio Jordão. Este versículo 11 diz-nos da expectativa dele. E no verso 12, ele diz, não são os rios Abana e Farpar de Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel juntos? Se a questão era lavar-me num rio, poderia muito bem fazê-lo na minha terra e curar-me. E diz que ele retirou-se indignado. Não te indignes por causa do malfeitor, diz a Escritura. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu mau caminho, diz a palavra do Senhor. Deus desafia-nos para podermos ter a dignidade de obedecer à palavra da sua boca, aos desafios, aos princípios, aos valores, às instruções que a sua palavra tem para a nossa vida. E Ele nos quer ajudar a poder viver em obediência neste sentido. Ainda por cima, eu não sei se ele sabia isto ou não, mas Jordão, o nome deste rio, Jordão, significa aquele que desce. E Naamã precisava descer, Naamã precisava humilhar-se, Naamã, ele precisava realmente ter esta atitude. E a verdade é que este rio, ele está localizado num vale que constitui um fenómeno único no mundo. Na sua nascente, no norte de Israel, junto ao sopé do Monte Hermon, ele está a quase 600 metros de altura, 563 metros acima do nível do mar, mas quando o Rio Jordão desagua no Mar Morto, ele atinge 392 metros abaixo do nível do mar. Por isso o nome do rio é aquele que desce. Se nós podemos trazer algum paralelismo, algum simbolismo a este facto, diríamos que realmente, para nos aproximarmos de Deus, é necessário trilhar pelo difícil caminho da descida, da humilhação. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo Ele vos exaltará. A seu tempo significa que Naamã precisava mergulhar não 6, não 5, mas 7 vezes.
E após esse tempo, após esse ato de obediência, ele iria ver a bênção de Deus e a cura de Deus. Não podemos viver no nosso orgulho, e se Naamã tivesse deixado que o seu orgulho, que a sua autoperceção de altivez dominasse, ele não teria alcançado a misericórdia. Mas ele condescendeu em abrir mão de tudo o que era para cumprir aquele mandamento que viera da parte de Deus, e ele submeteu-se ao que muitos já chamaram o batismo da humildade e do quebrantamento. Que por 7 vezes ele precisava mergulhar e naturalmente ele seria purificado da lepra. Diz-nos o texto, verso 13, os seus ajudantes tentaram que ele reconsiderasse e disseram-lhe, se o profeta te tivesse pedido para fazer alguma coisa muito difícil, não o terias feito? Então por que não fazes se te disse para te lavares e ficarias curado? Verso 14 diz que Naamã aceitou descer até ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu lhe dissera, e a sua carne ficou como a de um menino, ficou curado. E no verso 15 diz que ele então voltou com toda a sua comitiva para ir falar de novo com o homem de Deus. E Naamã disse, agora sei que em todo o mundo não há Deus verdadeiro senão em Israel. Peço-te que aceites estes presentes. Eram presentes generosos, lembro-vos. Verso 16, tão certo como vive o Senhor, que não aceitarei, foi o que disse o profeta Eliseu. Naamã insistiu para que ele os aceitasse e ele recusou firmemente. Está bem, disse Naamã, mas peço-te que me dês terra correspondente a 2 carregamentos de uma mula para eu levar comigo, porque daqui em diante nunca mais oferecerei holocaustos a outro Deus senão ao Senhor. Contudo, que o Senhor me perdoe, quanto o meu Senhor, o meu rei, entrar no templo do Deus Rimon para o adorar e se apoiar no meu braço, que o Senhor me perdoe se eu também me inclinar. Podes ir em paz, disse-lhe Eliseu, e Naamã partiu. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E estas virtudes estão ligadas, naturalmente, que dizem Gálatas 5:22, ligadas à atitude de viver pelo fruto do Espírito, darmos fruto do que o Espírito Santo habita em nós. Virtudes especiais ligadas à obediência à palavra de Deus e que elas performaram um tremendo milagre. Naamã foi limpo, foi restaurado, pôde reconhecer que não há outro Deus a não ser o Deus único e verdadeiro que ele ali mencionou como o Deus de Israel. Ele tentou agradecer a Eliseu, quis recompensá-lo com presentes caríssimos. Repare, ele não conhecia os meandros da graça e da misericórdia de Deus, que não se compram. Ele pensava ainda com as categorias dos deuses e dos sacerdócios sírios, que já lhe haviam cobrado tanto ouro, tanta prata no passado, tantos presentes pelas performances dos rituais pagãos em que ele esteve envolvido. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era poderoso para curar, mesmo através das águas turvas do Rio Jordão. Aleluia! Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes e assim revela que é pelo seu poder, pela sua infinita bondade, não é pelas qualidades medicinais de águas de algum rio melhor do que outro. Eliseu conhecia os mistérios de Deus, sabia que o Senhor do Universo, dono do ouro e da prata, não respondia ao vil e perecível metal. A única riqueza que tem valor verdadeiro e permanente diante de Deus é o testemunho de um coração profundamente agradecido. Deus conhece o preço imensurável da gratidão. E deixe-me terminar dizendo que Naamã, ele pôde experimentar desta forma a graça e o perdão de Deus, e ele profundamente estava agradecido, e ele confessa com a sua boca que nunca mais serviria a outro Deus. E o nome de Deus foi grandemente engrandecido, como diz o versículo número 15. Muitas vezes temos entendimentos incompletos
sobre o nosso Pai Celestial. Temos fraquezas, temos vícios, temos maus hábitos, temos algo que precisamos de melhorar, mas deixa-me dizer-te, Deus ama-te tal como tu és, não para ficares como estás, mas para que Ele possa operar na tua vida, e Ele quer que nós não continuemos de uma forma errante, mas que possamos atinar no caminho certo, na vereda da justiça, e Ele nos ama e Ele quer que nós possamos alcançar bênção e vitória. Aceita o plano, aceita o caminho, aceita a palavra de Deus, e com Eliseu aprendemos que as coisas de Deus não se compram e temos que dar de graça aquilo que de graça nós temos recebido. E Eliseu não abençoou nem orou a Deus por cura para aquele inimigo do seu povo a troco de dinheiro, mas numa atitude graciosa e numa atitude de dar daquilo que Deus tinha colocado na sua própria vida. Sabemos que Naamã leva terra de Israel para a sua terra. E aqui tem um ato simbólico incrível. E Naamã representa a muitas pessoas que andam atrás do Deus do espetacular, do Deus do extraordinário. Só acreditam que Deus está a agir se trombetas tocarem, se luzes acenderem, se trovões ribombarem. Mas Deus, às vezes, age de uma maneira tão simples e tão especial. E no caso de Naamã, a manifestação do poder de Deus não se deu pela imposição de mãos, nem por invocações veementes, mas num quase anonimato, no silêncio, na simplicidade de um recanto do Rio Jordão, de águas barrentas, a exemplo do que aconteceu com outros casos que a Escritura nos fala. Queremos orar e terminar este momento com oração. O milagre de Naamã veio precedido de obediência e foi seguido de gratidão. Queremos lembrar-nos que temos que ser gratos a Deus. E há coisas que nunca mais devemos fazer como antes. Naamã disse: nunca mais este teu servo oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Às vezes há necessidade de um nunca mais. E esta é uma eloquente prova de arrependimento e de consciência de uma nova vida. Queremos orar que Deus nos ajude a olhar para as coisas simples e a perceber que tantas vezes Deus está a mover-se, mesmo quando nós não estamos a sentir, mesmo quando nós não estamos a ver, porque Deus não está limitado ao nosso sentimento nem à nossa visão. Queremos orar para que mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Deus possa continuar a mover-se na sua, na minha vida, na nossa vida, e Ele se possa mover de uma forma livre, que possamos dizer: Senhor, eu quero que Tu te movas livremente no meu coração e que faças a Tua vontade. Eu quero obedecer à Tua palavra. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Agradecemos, Senhor, o desafio da Tua palavra, desta história tão nossa conhecida sobre a cura da lepra de Naamã. Mas muito obrigado, porque isto nos ensina que de forma simples Tu trabalhas, quando nos humilhamos, quando obedecemos, quando somos fiéis à palavra que tem saído da Tua boca e que temos como palavra sagrada, palavra de Deus, Escritura que é poderosa para nos trazer vida e vida com abundância, quando Jesus tem chegado ao nosso coração. Por isso Te louvamos e oramos por cada um dos irmãos, familiares, amigos que precisam de um milagre, de um toque da Tua mão, Senhor. Eu oro para que Tu te movas e, Senhor, que Tu possas trazer a vitória, trazer a cura, trazer a ajuda que cada um precisa, na medida que nos humilhamos diante de Ti e nos dispomos a obedecer à Tua santa palavra. Agradecemos no nome que é sobre todo o nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, deixe-me dizer-lhes que estamos muito breve do momento em que poderemos começar a estar juntos de novo. Infelizmente, por algumas razões logísticas, não poderemos ainda fazê-lo neste próximo domingo, dia 31 de maio. Como inicialmente tínhamos equacionado, mas iremos apenas fazê-lo a partir do primeiro domingo do mês de junho, isto é, dia 7 de junho, no domingo de celebração da Ceia do Senhor. Aguardamos por todos os irmãos, estamos a preparar todas as condições.
mesmo após um período de obras na nossa casa de oração, nós estamos a preparar agora todas as coisas para no dia 7 podermos receber os irmãos com tudo pronto para estarmos juntos, para celebrarmos a Deus. E deixe-me acrescentar que nos próximos dias os irmãos irão também receber a informação de um vídeo instrutivo com vários conselhos, recomendações de como precisaremos fazer no dia 7 de junho. Volto a reiterar a informação de que não teremos culto presencial ainda no dia 31 de maio. Faremos a nossa transmissão do nosso culto online e estamos a preparar todas as coisas nesse sentido, mas no dia 7, sim, iremos estar juntos presencialmente. Bem-haja, Deus abençoe e até domingo virtualmente, até dia 7 presencialmente, para todos aqueles que já puderem vir e estar na casa de Deus. Deus vos abençoe ricamente. Amém.